Professor Roberto, no nosso bate-papo de hoje, dessa quinta-feira, a gente vai falar sobre o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas, né? Esse evento que está acontecendo em Paris termina já domingo, mas aí tem a participação de 10 mil competidores de dezenas de modalidades esportivas. Eu acompanho as Olimpíadas há muitos anos. Admiro, ali está a nata mundial de determinados esportes. Exatamente. Você tem, hoje, me parece, Mais de 40 mais de modalidades. 40 modalidades. E acho até que quando se fragmenta em masculino e feminino, quando é no tocante a lutas, por exemplo, as faixas de peso, Categorias. são muitos atletas. A delegação brasileira, mais de 250 componentes. Agora, fica o meu lado crítico, analítico, de que eu sempre esperava mais e sempre esperei mais das apresentações brasileiras nessas Olimpíadas ao longo de anos. E eu atribuo a que o Brasil é muito imediatista, a gestão brasileira é imediatista. Agora mesmo nós estamos assistindo uma medida provisória visando minimizar os tributos que incidem sobre esses atletas que sacrificaram as suas vidas a todo o tempo, treinam dia e noite, todos os momentos. Então eu acho que nós deveríamos nos espelharmos em países como o Japão. O Japão fez um planejamento de participação em Jogos Olímpicos e hoje está nos primeiros colocados e não era historicamente uma nação considerada favorita para vencer os Jogos. O critério de pontuação para quando nós apresentamos o Brasil está na posição número 18 hoje. De 70 países. O que vale, o que decide a parada são as medalhas de ouro. Você pode ter 50 medalhas de bronze. O país que tiver uma de ouro estará pontuando na frente desse outro país que teria X medalhas de bronze ou de prata. A decisão proporcional é, primeiro, a pontuação em quantidade de medalhas de ouro, depois medalhas de prata e finalmente medalhas de bronze. Mas qualquer um daqueles que lá estão já são merecedores do nosso aplauso. Existe um comitê olímpico internacional que estabelece números básicos. Você, para ir para a Olimpíada, você tem que, se você for um corredor de 100 metros raso, você vai ter que ter um coeficiente de tantos segundos e dentro daquela faixa de tantos segundos, o atleta se habilita a competir. Imagine que lá estão atletas de diversas modalidades, topo no mundo, topo no seu país, topo no seu lugar de treinamento. Então é um evento que acho que 4 em 4 anos e que nós nos empolgamos muito com ele, mas Brasil aprende pouco com a lição dos outros. Nós deveríamos aprender a valorizar o esporte amador, principalmente. Nós deveríamos ter incentivos que fizessem com que as pessoas que praticam esporte no Brasil fossem beneficiadas com algo. Muitas vezes é uma isenção tributária para trazer um equipamento. A minha vida esportiva foi mais concentrada na náutica, na vela. A vela, o Brasil recentemente não tem tido o esplendor que já teve. Nós sempre fomos para a raia, que significa o lugar onde existem as competições náuticas, como favoritos. Os brasileiros sempre foram olhados como favoritos. Hoje, procurando, até para nós estarmos aqui externando o nosso pensamento, eu procurei ver como é que estava o ranking brasileiro na vela. O Brasil sempre trazia medalhas na vela, sempre. Alguma de ouro, alguma de prata, alguma de bronze, muitas vezes algumas outras medalhas, em termos de quantidade. Mas essa Olimpíada nós talvez não possamos exibir nenhuma medalha de bronze, nenhuma medalha de prata, nenhuma medalha de ouro. É uma pena, mas se você acompanhar o desempenho náutico em João Pessoa, por exemplo, que é onde eu resido,
Meus filhos treinaram numa época em que, na Paraíba, havia um incentivo, muitas vezes pessoais, de determinados pais que ajudam na formação profissional atlética de um filho. A Paraíba já teve vários campeões nacionais em várias modalidades, muito bem pontuado no hobbycat, mas não faz parte do olímpico. Os barcos olímpicos antigos eram determinados barcos. Hoje, a cada Olimpíadas é feita uma análise e verifica-se, dentro das características macro, se é um barco de 2 velas, é um barco que tem aquele balão, chama-se spinnaker, é um barco que tem quilha fixa ou quilha móvel, determinadas categorias que eles elegem. Eu sou do tempo do Finn, era um barco de um tripulante, de uma vela, mas um barco que exigia um atletismo fantástico. É guardado as proporções, é um barco que parte da população entende que é o laser, lembra o laser em termos de sua configuração. Mas nós não assistimos os yacht clubes, as marinas, se organizarem para a competição. Aqui na Paraíba nós saímos para passear de barco, nós não saímos muito pouco para competir, uma flotilha de determinadas classes para competir. No contraponto, você pega estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, própria Brasília, você verifica que existem flotilhas. Flotilhas são grupos de barcos do mesmo tipo, flotilhas de determinadas classes de veleiros que tem regata toda semana de muitos competidores. Isso traz uma capacidade competitiva muito forte. Você sair para passear e a areia vermelha e voltar, tudo bem, você curtiu, mas você não treinou. O treinamento tem que se dar na competição, nas regatas. Doutor Roberto, para quem não sabe, o senhor é praticante dessa modalidade esportiva desde menino, inclusive já ganhou vários campeonatos em âmbito nacional, né, para atualizar o telespectador. Então, hoje é algo que o eu senhor virei gosta. mais lancheiro, certo? Na verdade, hoje faço parte, algumas vezes, de tripulações, que existem barcos que é de um só tripulante, e tem barcos que podem levar até 10, 12 tripulantes. Cada um com sua missão, cada um com sua expertise, mas na Paraíba é difícil, você residindo na Paraíba é difícil essas competições. Recife, o Pernambuco, tem já um posicionamento profissional, semi-profissional, na vela, muito bom. Tradicional, temos regatas, a Refeno, que é uma regata Recife, Fernando de Noronha, é uma regata que você sai do porto do Recife e vai para atingir uma ilha no meio do mar. Essas regatas com os barcos mais modernos levam até menos de 24 horas. Mas a tradição da regata é regata com 2 dias, uma noite e 2 dias. Mas é isso. Mas voltando às Olimpíadas, eu acho que nós teríamos que ter um pensamento macro, preparar o país para isso. Há poucos minutos atrás eu assisti o vôlei feminino, o Brasil perder a disputa da medalha de ouro para os Estados Unidos. Ele estava disputando para se classificar era uma semifinal, agora na hora do almoço. E você percebe a estrutura americana. Não é a riqueza americana, não, é a estrutura. E conversando com minha neta ao lado, que morou 8 anos nos Estados Unidos, em Boston, ela diz, lá é totalmente ao contrário, é tudo diferente. Você, de crianças, jovens, adultos, todos têm bônus. Se você está numa universidade e você é um grande atleta, você tem as suas prestações da mensalidade, anuidade, quitadas em função de vitórias. Aqui nós assistimos o país tributando as premiações pelos quais nossos atletas muitas vezes prepararam anos e anos e só tem aquela janela. Um atleta que compete hoje para competir na próxima Olimpíada tem que se preparar muito, porque a idade
no atleta pesa muito. E 4 anos num ser humano pesa. Daqui a pouquinho, então, a gente retoma o nosso bate-papo para falar sobre essa falta de investimentos, de incentivo aqui no nosso país. Última pausa, então a gente retoma logo mais o bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante.